Olá, TV Humana, estamos aqui mais uma vez com o nosso Experiência em Pauta. Eu e o meu amigo Garcia vamos incentivá-lo a usar algo que vocês já têm, que é a experiência. Saber aproveitar, reconhecer melhor e adequar essas experiências no dia a dia de vocês. Então, esse nosso episódio do Experiência em Pauta traz um tema cada vez mais recorrente, cada vez mais importante para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre hábitos. Como que esses hábitos transformam a nossa vida e o poder que esses hábitos, escolhidos por nós ou não, trazem para o nosso dia a dia. Então, Garcia, o assunto, falando de hábito, o que as pessoas percebem pouco, né? As pessoas percebem pouco que, à medida que nós vamos pensando, isso vira palavras. Essas palavras viram ações e quando menos esperamos, temos um novo hábito. E às vezes a gente sequer escolheu esse novo hábito. Então, qual o poder, qual a influência desses hábitos em nossas vidas? Por outro lado, existem hábitos que nós escolhemos. Existem hábitos que nós queremos, que nós desenvolvemos. Mas boa parte de alguns hábitos que temos, nós nem sequer sabemos como nós conseguimos. E quando a gente percebe, nós já estamos usando um belo tempo, um belo espaço da nossa vida com esse novo hábito. Garcia, um exemplo bacana aqui no Experiência em Pauta sobre hábito. Acompanhar a mensagem do WhatsApp. Ou acompanhar os plim-plim do nosso celular. Então, sem querer, essa quantidade de informação, essa mídia de informação, fez com que ficássemos, entre aspas, refém de um hábito que é o tempo todo estar consultando, o tempo todo querendo responder, o tempo todo alguma coisa acontecendo à nossa volta. Esse é um hábito de querer estar conectado o tempo inteiro, que às vezes é prejudicial e a gente nem percebe. Mais um programa, Garcia. Estamos começando aqui, o assunto é hábitos. Bom, com relação a isso que você está falando aqui, no nosso dia a dia aí, principalmente das pessoas aqui, vamos dizer, urbanas, né? Nós temos diversos hábitos. Inclusive, alguns são voluntários, outros são impostos e outros necessários. Então, vamos lá. Alguns aí que são necessários. Para a saúde, todo médico aí que você vai a partir de uma determinada idade, pega e fala, você tem que fazer exercício. Então, encaixa como uma luva nisso daí que você está falando aí dos 66 dias aí. Se você não está acostumado a fazer uma caminhada matinal, a fazer uma bicicleta, uma esteira matinal, os primeiros dias aí, que eu não sei dizer exatamente se são 66, mas vamos falar na prática, são terríveis. Você fica desmotivado, você fala, puxa vida, que hora vai acabar isso daqui? Mas chega um determinado momento lá que você adquiriu o hábito. Então, daí o que acontece? A partir daí é tranquilo. A partir daí você, daquele determinado horário lá, que você se propôs a fazer aquilo, você vai e faz, e às vezes até com mais tempo do que o necessário, porque você adquiriu o hábito. Outro hábito também que principalmente para quem tem vida boa, então quem tem vida boa, quem não precisa trabalhar, né? Então, a hora que ele precisa trabalhar, tem um hábito aí que ele vai ter que encarar, e esse daí é um hábito imposto. Esse daí não é um necessário. O anterior é necessário, esse aqui é imposto. Qual é o hábito? Acordar cedo. Então, nos primeiros tempos, lá é difícil acordar cedo. O cara tá lá dormindo e tal. Normalmente é jovem, eu também já passei por isso, então vou falar aqui, não tenho vergonha nenhuma de falar. Daí a mãe vai lá, precisa acordar para trabalhar. Aí o que acontece? Você acorda lá, meio ranzinza, meio nervoso, tal, vai lá, lava o rosto, tal, e sai para trabalhar. Os primeiros tempos vão ser literalmente terríveis. Mas depois você adquire o hábito de algo que foi imposto para você, que é o quê? Todo dia você tem que acordar, por exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para sair para trabalhar. Então você adquiriu o hábito aí de trabalhar.
E no mundo corporativo, que é a coisa assim que interessa aqui para quem nos ouve aqui. Tem alguns hábitos que daí as pessoas deveriam ter, mas nem todas têm, porque elas não têm uma outra coisa que eu, francamente, não me recordo se a gente já falou aqui, que é disciplina. As pessoas não têm disciplina. Então, por não ter disciplina, não tem determinados hábitos que deveriam ter, e, consequentemente, tem uma coisa extremamente negativa, que ela é usada, inclusive, para ocultar deficiências, que é o tradicional não tenho ou não tive tempo, certo? Então, se a pessoa tem disciplina, automaticamente ela adquire alguns hábitos. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de disciplina em ambientes corporativos e ambientes de escritório. Evidentemente, que eu vou falar aqui, não serve para um feirante, ou de repente até serve, não conheço a vida dele, mas pode até servir. Para alguém que trabalha numa fábrica, como eu disse, também não conheço a rotina de quem trabalha em produção, etc. Não mais, porque no começo da minha carreira trabalhei em fábrica, mas isso já faz muitos e muitos anos, então não tenho noção de qual é a realidade hoje. O hábito é o seguinte: hoje em dia nós somos bombardeados aí por comunicações, sejam e-mails, WhatsApps, etc. Então, se a pessoa não adquirir de determinado horário do dia, ver o que estão mandando para ela e responder naquele horário, ela fica completamente louca. Porque, voltando aí um tempo, um pouco atrás aí no tempo, quando o e-mail começou a ser uma realidade no Brasil, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, certa vez lá eu trabalhei numa empresa grande aí, uma multinacional aí, gigante, conversando um dia com o diretor, ele falou assim: eu adoro e odeio e-mail. Daí ele falou o porquê que tinha essa dualidade aí, de adorar e odiar ao mesmo tempo. Ele adorava porque facilitou a comunicação com muita gente. Então, coisas que antes era feito através de memorando, que daí o office boy colocava no envelope para levar, ou então por fax, ou indo um pouco mais para trás, ainda o telex, uma coisa que eu também não conheci, eu só via aí falar nisso aí. Não tinha. Então é o quê? Uma agilidade. Você escreve lá uma mensagem no computador, lá, aperta Enter, pronto, já vai lá para alguém. Se alguém tiver com o leitor de e-mail dele aberto, já vê na hora, já responde e acabou. Então ele falou que isso era o lado positivo que ele via. Mas ele falava também do lado negativo, que era muito e-mail que ele recebia. Porque a partir daí não existia um controle aí hierárquico, vamos falar assim, né? Coisas que antes existiam. Então, o cara olhava o nome dele lá na lista, pronto, e-mail para ele. O cara ia mandar um e-mail lá para sei lá quem lá, copiava ele também. Então, naquela época lá, ele me disse uma coisa relativa a um outro hábito que foi imposto, mas baseado num hábito que ele adquiriu por uma necessidade, que é o quê? Ele gastava 1h30 por dia lendo e-mails e respondendo, todo dia, religiosamente. Ele falava: a primeira coisa que eu faço quando chego no escritório é abrir minha tela do computador aqui e ver todos os meus e-mails. É 1h30 por dia que eu gasto. Bom, isso daí é uma coisa, como eu disse, dual, né? Porque era uma quantidade excessiva de e-mails, mas ele adquiriu um hábito. Ele chegava religiosamente e falou: eu não abro e-mail o resto do dia, é aquele horário. Não adianta me mandar, só se for uma coisa muito urgente aí, daí a pessoa tem que me avisar para ver o e-mail, daí eu vou ver. Caso contrário, é só naquele horário que eu olho. Então, ele tinha uma gestão de tempo. Tudo bem que consumia 1h30 dele por dia, mas ele tinha uma gestão. Agora, tem pessoas aí que não existe nenhuma gestão, não existe nenhum hábito. Então, abrir e-mail toda hora, mandar tudo por WhatsApp, é outra... Isso eu vou falar que é uma praga que tem no Brasil, o WhatsApp. Por quê? Porque ele é bom e é ruim também. É outra ferramenta aí que acho que até vale a pena um dia a gente conversar sobre ferramentas de comunicação moderna. Né? Vai precisar de uns 4 episódios. Sim,
mas só falando aqui, eu vou passar a palavra para você. O WhatsApp, ele é bom e é ruim no seguinte sentido. É bom assim, tipo, você vai começar um projeto aí, isso é uma outra coisa que eu tenho discutido com algumas pessoas aí do meu convívio profissional. Hoje em dia tudo é um projeto. Por exemplo, esse programa é um projeto. Ele Sim, teve que ser planejado, está tendo que ser executado e depois tem que ter um acabamento final. Ou seja, é um projeto, né? sim, Então, onde que o WhatsApp é bom? Você vai, começa um projeto aí, você já cria um grupo para facilitar a comunicação. Só que onde que é mal? As pessoas abusam desses grupos. Então começa toda hora a mandar bom dia, boa tarde, você cria um grupo lá de um determinado assunto, o cara se empolga, começa a mandar 300 mensagens, igual um outro dia que eu falei para você, não importa agora qual, mas você viu na prática, 300 mensagens lá, só ele quer dominar, não tem a coerência do tipo assim, vou mandar uma só hoje, eu tenho mais 300 dias para mandar as outras. Não, ele quer mandar as 300 de um dia só e quer que alguém leia. Então, não existe a menor condição disso. Porque hoje são tantos grupos que existem, tantas pessoas que existem, que é assim, você tem que ter um rigor para isso. Eu, por exemplo, aqui no nosso grupo da TV Humana, eu tenho um rigor. Qual é? Todo domingo eu mando algumas mensagens aí para todos do grupo. E eventualmente, durante a semana, dependendo de algum assunto, eu mando uma mensagem. Mas não mando um livro. Quando eu mando um livro, eu já aviso, ó, tenho vários assuntos para falar. Então, primeiro vem a chamada. Vários assuntos, se prepara, porque é um monte de coisa. Agora, não dá para o cara ficar mandando uma mensagem atrás da outra, uma mensagem atrás da outra, uma mensagem atrás da outra, e de coisas desconectas, e às vezes até que não tem o menor interesse naquele grupo, está sendo discutido isso. Então, por isso que o WhatsApp se torna uma coisa aí meio dual também, uma coisa legal e chata ao mesmo tempo. sim. Mas essa foi minha visão aí de hábitos aí versus gestão de tempo, tá? Que é outra coisa muito importante a ser discutida um dia. Sim. Bom, bacana. Eu gostei muito dessa tua colocação, como você sempre diz, né? Pessoal, vocês que nos acompanham aqui no Experiência em Pauta, aqui não tem nada combinado. A gente cata meio século do lado de lá, um pouco mais de meio século do lado de cá e a gente manda ver. E o Garcia fez uma colocação importantíssima, né? Se o tema é hábitos que moldam, né, a nossa vida, então a gente descobriu, né, ou organizamos uma ideia de hábitos voluntários, hábitos impostos e hábitos necessários. E quem que vai escolher necessariamente isso? Você. Então, a experiência que você tem na tua vida, na tua carreira profissional, quanto de teus hábitos hoje, ou hábitos que você já teve, eles foram necessários, né? Quando a gente está estudando, está fazendo uma faculdade, está fazendo um colégio técnico, você não tem escolha. Você irá precisar adquirir o hábito de estudar. Ponto. Você vai ter que, junto com isso, descobrir uma técnica para estudar. Opa, então agora acende uma lâmpada aqui diferente. Técnica? Como assim? Sim. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um de nós tem o jeito de aprender, o jeito de fazer. E duas coisas que andam inseparáveis: hábitos e disciplinas. E disciplina. Já tive discussões homéricas. Eu não acredito na disciplina, eu acredito nos hábitos. Ninguém tem disciplina para sempre. Não há, né, como diz a minha mãe lá em Minas, santo Cristo que consiga ter disciplina o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro. Então, a importância de escolher as coisas ou escolher o que você faz é porque, no início, você vai precisar de muita disciplina para fazer. Mas muita disciplina, e é todo dia e é toda hora. E quando que essa disciplina acaba? Quando você não precisa mais, quando virou hábito. Nos trabalhos que eu faço de mentoria no meu dia a dia, eu sempre proponho para os clientes, escolher uma mudança de hábito. Porque o pessoal quer mudar de carreira, quer mudar a alimentação, quer baixar peso. Pegue algo, você que nos acompanha agora, pegue algo simples. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um copo
e eu sempre tomo água, ou que eu vou tomar com a mão direita. Ok, eu vou pegar a garrafa sempre com a mão direita. Quando tem que abrir, eu pego com a mão direita, abro com a esquerda, coloco no copo, volto a tampa. Experimento inverter. Coloco uma proposta. Quero mudar o hábito e agora eu quero começar a tomar com a mão esquerda. Primeira coisa que eu vou perceber é que mão esquerda coloca copo do lado esquerdo. Mão direita coloca copo do lado direito. Pensando é tranquilo, mas experimenta fazer. O que você vai perceber? Que você vai esquecer. Você vai perceber que você vai virar o seu tronco e vai pegar o bendito copo com a mão direita. Por quê? Porque você ainda não tem esse hábito de tomar água com a mão esquerda. Por que esse exercício é importante? Para você treinar a sua mente, para você falar para você mesmo, olha, essa brincadeira de hábito não é brincadeira. Isso é coisa séria, isso muda, molda e transforma a tua vida. O College de Londres, em 2009, fez uma pesquisa bacana sobre hábitos. É uma das pesquisas mais abrangentes que nós temos. E ele pegou uma quantidade de jovens e pediu para eles anotarem objetivos sobre alimentação e peso. Anota o que você quer fazer e começa a fazer. Bacana. E começaram a medir. O que eles descobriram? Que alguns jovens, nós estamos falando de 2009, que alguns jovens com apenas 18 dias já estavam tomando com a mão esquerda. Já tinham corrigido a alimentação, já se exercitavam pela manhã ou aquilo, seja lá. E esse foi um tipo de hábito que a pesquisa colocou aberto. Você se programa. Ou seja, dentro daquilo que o Francisco colocou, um hábito voluntário. Eu estou me prontificando a fazer. 18 dias. Na outra ponta, o que nós tivemos? Mesmo o copo estando na esquerda, outros tiveram 254 dias foram necessários para eles chegarem ao mesmo hábito. Quanta disciplina precisou aquela galera dos 18 dias? 2 semanas e um pouquinho, eu já consegui fazer o que eu queria naturalmente, meu exercício, minha alimentação, tranquila. Mas como perdurar com uma disciplina por 254 dias? Então, esse é o X. Esse é o ponto, grande ponto de interrogação. A grande curva de intersecção é quanto de disciplina eu preciso para adquirir um hábito. E essa pesquisa mostrou um número que eu gosto muito, o número 66. 66 dias é um número médio, e eu já testei isso com vários clientes. Eu devo estar fazendo isso já há uns 4 anos. Então, tem de 45 dias, 69, 90. Por quê? Porque depende de cada um. Pode ser que essa pessoa que gastou 254 dias para adquirir esse hábito entre alimentação e exercício físico, talvez, se ela for aprender uma outra atividade, quem sabe o copo, ela consiga com a semana. E aí, esse número 66 é para quê? É um tempo médio. Por que é importante tempo? Porque essa pesquisa mostra exatamente essa curva. De um lado, nós temos aqui a disciplina. Então, eu preciso. Aqui embaixo, a curva do tempo. Então, eu preciso disciplina máxima, tentando, enquanto o tempo vai acontecendo. E aí, como o Francisco colocou, é que você vai parar. 1 dia, 2 dias. Imagina a pessoa lá na pesquisa com 254 dias, depois de 6 meses você tentando fazer algo que você não consegue, e o seu coleguinha conseguiu com 20 dias. Aí a pessoa joga para ela a culpa. Eu não consigo, a vida é assim mesmo, isso é difícil, isso não é para mim. Só que, pegando a ideia dos hábitos necessários e a saúde é uma boa, como o Francisco colocou. Só que agora, exercício físico para a galera dos 50, que somos nós, já não é mais uma brincadeirinha de jogar bola igual aos 18.
Agora, você tem que fazer uma escolha. Você só tem essa caixa aqui para viver. Você só tem essa casa. A gente não tem plano B. Só tem plano A. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você vai construir um novo hábito necessário para a tua saúde, necessário para te manter ou não. Então, eu sempre digo, muita disciplina para conseguir um novo hábito no início, até que um dia essa disciplina vira zero. O que você precisa, então? Ter paciência com você, porque isso vai acontecer no tempo. E aí tem algo que vai te ajudar no hábito, que é a importância da rotina. Teve um tempo que nós achávamos que a rotina não era algo, né? Ah, sua vida é uma rotina, né? O relacionamento virou uma rotina. Não, pelo contrário. O ser humano vive em torno de ciclos. É da nossa natureza. Então, à medida que você encaixa uma rotina no seu dia a dia, uma sequência de rotinas, facilita muito a tua vida. E se fala muito pouco, né? Se fala muito de disciplina para conseguir um hábito, e isso acontece no tempo. E a gente fala muito pouco sobre a rotina. Quando você organiza a sua vida com algumas rotinas, começa a facilitar. Exemplo, eu vou chegar com a minha garrafa d'água aqui na mesa. Se naturalmente eu colocar essa garrafa d'água na esquerda, vai me ajudar a tomar a minha água com a minha mão esquerda. Então, rotina no teu dia a dia, que também tem a ver com o tempo. Como que eu executo as minhas atividades diárias? Qual que é a interrogação? E aí eu te passo a bola, Francisco. A interrogação é, o que nós fazemos acidentalmente? Quais são as atividades que no nosso dia a dia o trabalho engole, né? Os e-mails, as mensagens vão nos engolindo, bagunça a nossa rotina, não vai sobrar tempo para fazer exercício físico. Não vai sobrar tempo para poder fazer aquilo que é mais importante. Como que você vê a rotina bagunçada pela pressão do dia a dia, Francisco? Versus hábito e tempo. Bom, essa é uma pergunta interessante e uma resposta um pouco complexa. Então, vamos colocar aí uma situação, até fazendo aí uma analogia a 2 filmes que eu vi que mostrava rotinas. Eram 2 filmes, por acaso, de ação. Um era com o Liam Neeson e o outro é com um outro ator aí, que agora me fugiu aqui o nome dele. Mas era assim, num deles aí, o cidadão saía para trabalhar todo dia ele fazia café da manhã para os filhos, todo dia ele ia andando até uma estação de trem, todo dia ele pegava o trem, todo dia ele lia jornal no trem, todo dia ele chegava no escritório, todo dia ele voltava, fazia o caminho inverso, etc. Todo dia. Até que um dia aconteceu uma coisa diferente. E ele sentava, inclusive, no mesmo banco no trem. Então, isso é uma rotina. Isso não é um hábito. Porque fazia parte do dia a dia dele já. E o outro é a mesma coisa. O outro, todo dia levantava de manhã, fazia café da manhã, levava os filhos até o carro, a mulher dele saía com os filhos, iam para o trabalho, ele ia para o trabalho a pé, chegava no trabalho, ficava lá fazendo contas lá, porque ele era contador, ia para casa e começava de novo. Bom, o que era interessante nesses 2 filmes aí? É que ambos os personagens lá, eles não eram o que estava sendo representado. Então, estava representando o que lá? Que eles eram pais de família, pacatos, que tinham essa rotina aí diária de ir para o trabalho, cuidar de coisas de casa e pronto. Mas eles eram muito mais que aquilo. Eles eram ex-espiões. E daí eles tinham segredos guardados por trás. Até que uma hora lá, eles estavam também já cansados daquela rotina. Porque os caras antes não tinham essa rotina. Uma coisa cheia de, entre aspas, aventuras, emoções, né? Ação. E daí estavam ali naquela rotina o dia todo lá. E aí, no desenrolar do filme lá, vai acontecendo uma série de situações lá que daí a quebra aquela rotina.
Bom, o que eu tenho para falar? Que fiz esse exemplo aí só para dizer. Nós não somos super-heróis, a maior parte das pessoas não são espiões, não passaram aí por grandes eventos de ação, mas uma coisa é certa. Se você conversar com qualquer pessoa hoje do planeta que tem uma vida de trabalho agitada, ele vai dizer que está cansado da rotina dele. Tá? Porque todos aí saem para trabalhar, fica lá fazendo um monte de reunião, ou trabalhos operacionais, depende aí do que a pessoa faz, e volta para casa. E aí o que acontece? Hoje tem um fenômeno que é assim. Quando você era criança, e eu era criança também, com certeza com você acontecia isso. Nossa, quando chegar o Natal eu vou ganhar um presente. Aí parecia que o Natal levava décadas para chegar. Não é isso? Não é? Décadas. Parecia assim. Expectativa danada. E quando você viu o primeiro enfeite na rua, você falou, parece que é agora. É isso. E parecia assim, mesmo quando eu vi o enfeite, parecia que demora mais décadas Mais ainda tempo ainda. para chegar, né? Só que hoje em dia você também deve concordar comigo que parece que o Natal de 2023 foi ontem e nós já estamos aí com de 2024 batendo a porta, né? Porque a velocidade é muito grande do tempo, aparentemente. E eu tenho uma teoria, por que nós temos essa aceleração do tempo atualmente aí? Porque nossa cabeça hoje em dia é muito ocupada, é muito bombardeada de informações a todo momento. Então, mesmo nessas rotinas aí, diárias, até pessoas que pegam metrô, etc., tal, isso é a rotina, que ele é obrigado a fazer. Isso não é hábito. Hábito de levantar de manhã, tal, um pouco mais cedo, tal, isso é hábito. Mas, agora, rotina é o que ele tem que fazer ao longo do dia. Só que mesmo milhões de pessoas aí que estão aí nos metrô, nos ônibus da vida, tal, eles pegam um negócio chamado smartphone e ficam lá olhando e-mail, olhando rede social, olhando videozinho rápido. Então, o que acontece? Na minha forma de pensar, isso acelera o tempo, porque o cara começa a não prestar atenção que ele está 1 hora dentro do ônibus lotado lá, etc. Porque passa muito rápido. Quando ele vai ver, ele já está descendo do ônibus. Aí no dia a dia dele aí, é tanta coisa que acontece também, tanta informação que vem, isso daí que eu falei dos e-mails, os WhatsApp da vida, as reuniões, as atividades operacionais que tem, quando você olha, já passou o dia. Agora, qual que é o problema aí? A rotina ainda é uma coisa cansativa. E não vejo uma fórmula para acabar com as rotinas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vou pegar um exemplo aí de um pessoal aí que tem um jeito de dar uma quebra, assim, momentânea. É o pessoal que trabalha em call center. Você sabe que eles têm que fazer uma pausa de tempos em tempos? Sim. Então, essa pausa aí, o que acontece? Ele quebrou a rotina. Então, ele dá aquela sossego, aquela aliviada. Vai lá, descansa a cabeça, faz uma outra coisa e tal. Então, o que eu acho, na minha humilde opinião aqui? Que todos nós devíamos ter esse momento aí de relax durante o dia. O único problema é que no Brasil, se isso fosse implantado em empresas maciçamente, haveriam, em escala muito maior, abusos. Então, Sem uma dúvida. pausa de uns 10 minutinhos de manhã, uns 10, 15 à tarde e tal, o que o cara ia fazer? Já ia transformar em 30, 45, 1 hora, 2 horas. E daí já emenda com o almoço, já emenda com a hora de ir embora. Mas isso eu vejo como uma coisa positiva, desde que as pessoas tenham ciência de como usar isso de forma organizada e forma prática. Porque assim, você também deve estar vendo aí uma reclamação mundial aí. Diariamente nós temos aí notícias de várias fontes de pessoas que querem que a quantidade de dias de trabalho na semana sejam 4 e não 5.
Bom, essa também é uma questão que eu não sei dizer se está certo ou se está errado. Eu só sei dizer uma coisa. Eu acho que hoje não é o momento de discutir isso. Hoje que eu digo é os dias atuais, os tempos atuais. E explico por quê. Porque se você coloca 4 dias para trabalhar em todas as empresas do Brasil, por exemplo, hoje, o que vai acontecer? Vai ter um impacto direto no consumo. Porque as pessoas têm mania aí, principalmente os que trabalham em escritório, não, porque nós defendemos 4 dias de trabalho, que é uma maravilha, que não é necessário. Só que ele quer que o cara lá da produção fique trabalhando 5, o cara da roça fique trabalhando 6 a 7, e ele quer trabalhar 4. Então, o que eu estou dizendo é, implantando em escala maciça, em todos os segmentos da sociedade, seria um colapso da sociedade. Porque nós não teríamos produção e abastecimento suficiente para todo mundo. E quando eu digo que hoje não é o momento disso, é porque nós temos hoje, em 2024, segundo semestre, que é quando estamos gravando isso, eu não sei em que dia do futuro alguém poderá ver esse vídeo aqui e falar, puxa vida, esse cara foi um profeta ou esse cara era um completo maluco, tá? Do que eu vou dizer agora. Nós temos um dragão aí que as pessoas não estão dando a devida importância, chamado inteligência artificial. O que acontece? Se continuar essa lenga-lenga aí toda, daqui a pouco as empresas, numa escala global, vão investir maciçamente querendo que inteligências artificiais substituam pessoas que não querem trabalhar. Porque a inteligência artificial ela vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que ela esteja ligada na tomada. Eu sempre faço essa brincadeira. Um dia eu ouvi alguém falando, porque daí o mundo pode acabar, que a inteligência artificial resolve decidir que a humanidade não presta. Eu falei, sim, pessoal, de ligar na tomada, a inteligência artificial. Então, enquanto ela estiver ligada na tomada, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhuma reclamação. Não quer cafezinho, não quer pausa, não quer almoço, não quer sair, etc. Então, eu acho que nós estamos num momento meio delicado da humanidade, onde as pessoas deveriam ficar bem quietinhas, aprender o máximo possível, a hora que todo mundo estiver altamente capacitado, aí é a hora de discutir isso. Nesse momento não é. E eu falo, como eu falei, alguém no futuro um dia poderá ver isso aqui e falar, esse cara aí, o Garcia, era um idiota, falou besteira. Só que eu já garanto para você que eu acho que não vai ser isso que vão falar. Vão falar assim, ele estava coberto de razão e eu não dei ouvido. Verdade. Verdade. Isso que você está colocando, né? Vou tomar uma outra linha, partindo para o final aqui agora, que é a pressão que vem em cima dos hábitos, né? Como é que o mundo foi, de certa forma, moldado? Principalmente esse mundo da Revolução Industrial para cá. Tem uma relação entre tempo, dinheiro e o que você produz. E a gente confunde produtividade com tempo. Já faz muito tempo que produtividade não tem a ver com tempo, né? Como a gente comenta, né, os mais antigos, rendimento, né? O quanto você está rendendo. E isso não tem a ver com tempo. O dinheiro é uma forma fácil de você medir a sua produtividade. Se olharmos à nossa volta, tem gente que com menos tempo que a gente está ganhando mais dinheiro e gente com mais tempo que a gente ganhando menos dinheiro que a gente. Então, essa pressão, né, do hábito no nosso dia a dia moldando, esses hábitos meio que estão presos, precisam ser encaixados, porque nós precisamos entregar resultados. Dentro da nossa casa, nós precisamos entregar resultados. E o Experiência em Pauta está falando de carreira, está falando de profissão, está falando da experiência que você já tem. Então, como que você entrega mais resultado para você mesmo? Como que você olha essa gama de conhecimento que você tem, hábitos que você já adquiriu, que já existem com você, como tornar isso para te ajudar a ser mais produtivo no mesmo tempo? Ou mais tempo, menos dinheiro, mais dinheiro, menos tempo, mais produtividade. Essa é a equação que define o teu sucesso. Essa equação produtividade e tempo define o teu sucesso.
E aí eu costumo sempre colocar, quando o assunto tem a ver com rotina, nós estamos, todos nós, presos a regras. Todo lugar é um mecanismo que a sociedade colocou para a gente poder combinar, para a gente poder viver em sociedade. Então nós temos regras, algumas são leis. Leis municipais, leis estaduais, leis federais, leis globais, que é uma forma formal de falar, moçada, ó, isso é o que está valendo. Não vamos entrar aqui na questão política, né? Ah, mas a lei... Não precisa entrar nesse detalhe. Vamos pensar isso do ponto de vista de regra. Você está no local de trabalho, o que você combinou? Entrou às 8, sai às 18. Beleza. Você vai ter que olhar para a tua vida e se ajustar das 8 às 18. Tem uma outra pessoa que está numa metalúrgica que combinou das 6 às 14, de segunda a sábado. É a regra que ele combinou, é a regra que ele vai seguir. Só que quando você combina essa regra, e hoje essa coisa está meio bagunçada, principalmente a questão de horários, né? E a gente vive uma civilização aqui no Brasil meio mais ou menos, né? O brasileiro meio que acostumou a viver mais ou menos. Eu me lembro que o Código Grande, Amir Klink, o conheci numa feira, ele perguntou assim, qual a diferença entre você parar 1 metro antes da faixa de pedestre e você parar 1 metro em cima da faixa de pedestre? Para o seu dia, o que isso muda? Absolutamente nada. Mas você vai estar infringindo uma regra e atrapalhando o pedestre. E tem gente que fez disso um hábito. Acostumei. Eu encosto lá e paro mesmo, aqui ninguém multa. Então, essas regras que nós estamos submetidos ao nosso dia a dia e não tem como escapar delas, depende daquilo que você combinou. Então, precisamos prestar atenção quando nós combinamos algumas regras, seja dentro da tua casa, seja no teu local de trabalho, porque você vai precisar seguir. Aí um outro aprendizado, né? Eu tive uma diretora bacana, sueca, ela me chamava de JR. JR, você pode me explicar uma coisa? Eu falei, o quê? Por que a gente faz reunião com o brasileiro? A gente acaba de acabar a reunião, combinamos, tá tudo certo. Eu entro aqui na minha sala, vem alguém falando assim, chefe, eu tive uma ideia. Mas a gente não acabou de combinar? A gente acabou de combinar o que a gente tinha que fazer. E aí você não consegue, às vezes, seguir aquilo que foi combinado. E aí você começa a não seguir determinadas regras. A sua carreira não vai decolar. Porque para qualquer profissional que se preze, a gente, 2 profissionais aqui que têm uma carreira de sucesso em várias áreas e já caíram, levantaram, tombaram de novo, aprende de novo, e a gente não tem medo de errar, e a gente não tem medo de fazer, chega uma hora que você precisa entregar o seu resultado. E seguir uma regra é o mínimo que você tem que fazer. Esse é o seu mínimo. Só que você precisa entregar resultado. Quanto mais cedo você se encaixar naquele lugar, naquela profissão, naquela carreira, e hoje nós estamos falando de várias profissões. Daqui para frente, a coisa mais normal do mundo, os Francisco e os Josés da vida, 3 carreiras, 4 carreiras, 5 carreiras é algo normal, né? O economista que toca restaurante, o cara que é cozinheiro, e assim a vida segue daqui para frente. Então, o poder do hábito na nossa vida tem a ver com a gente poder escolher, seguir as regras do jogo e cuidar. Só você pode cuidar do seu dia a dia. E uma dica, não inventa. Faz o básico, entrega o resultado fácil. Entregou o resultado no tempo combinado, na regra do jogo combinado, você está no jogo. Aí fica fácil fazer algo a mais. Toda vez que eu falo de hábito, eu sempre termino com essa colocação. Se você não está fazendo o combinado, se você não está entregando o que esperam de você, para que você vai inventar um negócio novo? Para que você vai querer fazer algo diferente? Faça o seu básico. Depois sim você inventa. Certo, Francisco? É isso aí. Bom,
Então, pessoal que nos assistiu aqui hoje, nós estamos encerrando aqui esse episódio aqui de Experiência em Pauta, com o nosso hábito aqui de gravar sempre um assunto diferente, sem Num ter tempo, combinado nada, obedecendo um tempo. obedecendo um tempo, que aí é a rotina, e esperamos vocês no próximo episódio. Então, até lá, muito obrigado aí a quem nos assistiu aqui, e ficamos por aqui. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.